A Fiona esconde um grande segredo que muitos nem sabem, de acordo, claro, com uma teoria, que afirma que ela não é tão fofinha assim e que faz coisas assustadoras ou até mesmo nojentas. Então fica nesse vídeo para você entender e descobrir a verdadeira face da princesa Fiona. Desculpe. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no canal falando sobre o universo de Shrek. A teoria afirma que a princesa Fiona tem práticas alimentares bem questionáveis, isso porque ela consome carne humana. Sim, isso mesmo que você ouviu. Essa teoria é bem antiga, tanto que foi criada na época do primeiro filme, e ela explica como a Fiona sobreviveu esses anos todos trancada em uma torre. Vale lembrar que ela estava na torre desde criança, ela passou a infância toda por lá, como foi dito no segundo filme lá no seu diário. E por isso veio o questionamento, como a Fiona se alimentava naquele castelo desde criancinha, com ainda o dragão na passagem do castelo, ela não tinha livre acesso para sair dali. Como ela conseguia sobreviver com a fome? A teoria diz basicamente que ela comia todos os cavaleiros que foram ao castelo salvá-la, e uma das coisas que mais fortalece essa afirmação é pelo fato de existir em um dos corredores do castelo um livro gigantesco, que óbvio que é um livro de receitas. A gente vê ele perfeitamente quando Shrek e a Fiona estão passando para sair do castelo, e traduzindo o que está escrito nele, significa guloseimas de cavaleiros. Uma receita de como preparar cavaleiros. E se você notar em volta, a maior parte do castelo tem diversos ossos no chão, e esses ossos são de humanos, ok? São de todos os cavaleiros que foram tentar salvar a Fiona, mas não conseguiram sobreviver nessa viagem. Mas a teoria diz que a Fiona pode ser que não matava eles, mas consumia quando a dragoa fazia esse serviço. Ela era obrigada a consumir carne humana para sobreviver. Outro detalhe bem curioso é o caldeirão gigante fervendo, e com certeza já tinha ingredientes separados para colocar ali dentro, e pode ter certeza que não era alecrim. A dragoa poderia ser a responsável pelas refeições. Ela preparava as comidas para a Fiona, porém a Fiona fazia o mesmo, para manter uma boa convivência. Afinal, não mostra em nenhum momento que ela odeia a dragoa ou vice-versa. A dragoa só está ali para proteger mesmo. Outra coisa que fortalece é o fato dos contos de fadas que citam sobre os ogros, eles deixam bem claro que essa espécie consome carne humana, como também é dito em Shrek. Por isso os humanos sentem muito medo do próprio. Porém, o Shrek ele pode não ter esse tipo de consumo, já que ele é um ogro que gosta mais da sensação de ser temido, de ser monstruoso, e vemos ele consumir apenas animais como ratos. Então pode ser que ele em específico não consuma, mas isso não impede da Fiona de fazer o mesmo, ou os outros ogros que vemos em Shrek para sempre, né? Afinal, a Fiona, diferente do Shrek, ela ficava sem opções em sua geladeira. Como a Fiona ela é metade humana de dia e de noite ela já é uma ogra, o instinto de ogra era bem mais forte do que o humano. Vemos em diversos momentos alguns comportamentos um pouco questionáveis, que não eram de uma princesa e sim de uma ogra. Por isso que ela se conectou também com o Shrek, pois eles tinham muito em comum. Uma princesa comendo ratos é bem provável de acontecer, ou até mesmo assoprar um sapo, colocar a mão em um sapo. Um momento que comprova isso é quando o Shrek comenta sobre os cavaleiros e ela literalmente nem liga. Antes de ficarem torrados. Isso não vem ao caso. Até porque eles são a sua refeição, ou seja, ela sairia no lucro de qualquer forma quando algum cavaleiro iria até lá, ou seria livre sem maldição, ou teria um rango gostoso na janta. A teoria ela fica bizarra por conta da Fiona ainda assim ser humana, já que ela ainda tem humanidade. Ou seja, fica bem nojento de pensar um humano literalmente devorando o outro. E existe um curta-metragem que não é oficial da DreamWorks, mas mostra esse lado terrível da Fiona de consumir carne humana. Ela devorava os cavaleiros que iriam até ela após o pôr do sol. E é bem interessante esse curta e eu pretendo trazer um vídeo somente falando dele. Porém, existem pontos que desmente a teoria. Mas antes, se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, então deixa o seu like, por favor. Isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve no canal para você ter conteúdo sobre esse filme de animação. Por aqui eu falo sobre teorias, curiosidades, easter eggs e origens de
personagens. É bem legal, então já ative esse sininho para você receber todas as notificações de futuros vídeos. Me siga também nas redes sociais, o TikTok e o Insta, é tudo @Brendovski. Me seguindo por lá dá pra gente ter um contato melhor, né, que eu respondo vocês um pouco mais rápido. Voltando ao vídeo, pontos que desmente a teoria, e tem muitos, é o tamanho do livro. Por ele ser gigante, não seria da Fiona em específico, né, e sim da Dragoa. E mesmo assim, a função dela era apenas proteger o castelo dos invasores, para ser um desafio também para os cavaleiros. Não daria tempo dela ficar fazendo refeições, né, não tem como ela sair daquele poço para fazer comida. Muitos pensam que ela era uma espécie de babá por conta daquela frase do Shrek, mas eu acho que o Shrek, quando ele falou tanto que deixou um dragão enorme de babá, como uma sátira, nossa, você deixou uma pessoa que não tem como cuidar da outra, ela é muito perigosa pra cuidar dela, ó. Acho que foi mais nesse sentido de zoação, nesse sentido de você deixou o pior ser pra ser babá. O livro de receita era, obviamente, da Dragoa, e se a gente for reparar, ela também tem um lado humano, digamos, ou melhor, atitudes humanas, como essa de ter um livro de receitas para cozinhar. No fim do filme, ela devora o Lord Farquaad, então é justificável que ela consuma os mortos e deixava os ossos jogados. E o livro, obviamente, a frase guloseimas de cavaleiros, foi uma sátira, né, dos animadores. Outro detalhe que desmente é a Fiona ser metade ogra e metade humana. Por mais que ela tenha a atitude de uma ogra, de vez de uma princesa, ainda assim ela tem humanidade gigantesca nela. Ela queria dar o beijo do amor verdadeiro o mais rápido possível para acabar com a maldição. Ela até queria se casar com Lord Farquaad o mais rápido possível para acabar com essa situação. É evidente que a princesa não se orgulhava desse seu lado ogra, ela detestava ser isso. Ela comenta com o próprio burro o quanto ela odeia ser isso. Ela só aceita quando percebe que amava o Shrek do jeitinho que ele era, e isso passa a ser a sua única forma. Na real, se a gente for reparar, ela só aceita mesmo mais no segundo filme, quando ela decide que o casal tem que se tornar um ogro de vez viver novamente como humana. Ela prefere ser ogra junto com o Shrek. Resumindo, ela só aceita essa situação depois do Shrek. E alguém que não gosta desse lado iria se conter para não fazer maldades, né, para não ficar mais arrasada ainda. Ela jamais comeria um humano por ser uma também de certa forma. Talvez ela nunca teve coragem para isso, então era uma ação que ela recusava fazer. A parte que o Shrek fala sobre os cavaleiros e ela não liga, deve ser por fazer parte do seu cotidiano, né? Sempre iria homem salvar a Fiona e sempre morriam. De certa forma, ela já tinha até se acostumado com a situação. E como eu disse, o próprio Shrek não consumia. Ele só gostava da sensação de ser um monstro assustador, das pessoas terem medo dele. Isso fica bem mais claro lá no Para Sempre, que ele queria voltar à sua vida de assustador, mas a gente não vê ele em nenhum momento atacando nenhum humano numa maneira agressiva para consumir eles. Ele ficava feliz com eles gritando mesmo. E uma das coisas que vemos eles consumirem são ratos. A própria Fiona nem questiona a refeição, ela simplesmente come. Então é possível que ela comia eles. O castelo tinha muita sujeira. Com certeza os ratos apareciam por ali todos os dias. Não somente eles, mas também diversos insetos. Por conta desses instintos, ela acabava comendo, né? E pode ser que o rei e a rainha não deixavam ela sem nenhum alimento. Eles podiam levar mantimentos para os meses naquela torre. Por mais que tinha o dragão, eles poderiam jogar em uma catapulta, sei lá, deixavam ali no início do castelo. Por mais que eles moram em tão distante, eles iriam mandar funcionários para uma viagem e levar alimentos que não estragavam tão facilmente assim em uma viagem, né? Fora que a princesa não viveu trancada literalmente no seu quarto na torre. Devia ter diversos lugares naquele castelo e poderia ter algum lugar para plantações. Então, por mais que a teoria seja um pouco obscura e assustadora, que eu até acho que faz um pouquinho de sentido se colocassem isso, seria interessante, mas obviamente não vão pôr. Seria interessante esse lado. Mas e aí, você gostou dessa teoria? Você acha que seria um segredo obscuro da Fiona que deveria ser confirmado na franquia de Shrek? Comenta aí. Caso quiser acrescentar ou desmentir algo, pode ficar à vontade nos comentários que eu leio tudo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou deixar um vídeo aí na tela para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Então, até o próximo vídeo.